Continuando o vídeo anterior, as ideias que dão certo, que se materializam em inovação em cada época da história, elas dependem da época, dependem do momento. Isso não é nada demais, isso é quase óbvio, né? Mas elas só estão no ar porque a evolução da vida, da economia, colocou elas no ar em certos momentos e não em outros. Elas têm vida própria, essas ideias. Essa é uma tese que pode soar esquisita, maluca, mas é verdade. As ideias têm uma vida independente, mas elas não se materializam em inovações concretas enquanto não aparece alguém que sirva de cavalo para a ideia montar. Isso quer dizer o seguinte: se Einstein não tivesse criado a teoria da relatividade, alguém teria criado. Há um biógrafo dele que fala isso claramente, porque aquela ideia estava ali na época já sendo pensada por mais de uma pessoa, por várias pessoas. Se Bill Gates não tivesse criado a Microsoft, alguém teria criado algum tipo de Microsoft. Se os caras que inventaram as máquinas, que deslancharam a Revolução Industrial, alterando o curso do poderio econômico a favor do mundo ocidental, né? Se eles não tivessem criado, outros teriam. Se os caras que criaram o Google não tivessem criado, você já entendeu. O indivíduo que materializa as grandes inovações tem que ser competente, é claro. Mas competência é requisito, não é garantia. Geografia, tá lembrado? Alexander Bell criou o telefone, mas um outro sujeito chamado Elisha Gray pediu o registro da patente no mesmo dia, 14 de fevereiro de 1876. Bell ganhou, levou a fama, porque parece que o outro cara foi mal orientado por advogados. Mas o que é certo é que havia no ar uma ideia chamada telefone. Pelo menos 3 outras pessoas antes do Gray já tinham feito protótipos em anos anteriores. Um certo camarada chamado Antônio Meucci tinha patenteado uma máquina chamada teletrofono em 1860. 10 anos, mais de 10 anos antes do Bell e do Gray, usando os mesmos princípios que eles viriam a usar. Mas parece que ele falava inglês muito mal e não tinha grande instinto para negócios. Ele perdeu o prazo para a renovação da patente de 1874. Todas as histórias de sucesso, de fracasso no mundo empresarial dependem dessas geografias, né? Do momento, né? O cara certo na geografia errada sempre dá errado. Vou dar um exemplo, tá? Não sei se você já ouviu falar num certo Charles Babbage, um inglês genial que criou o primeiro computador mecânico movido a vapor, cheio de engrenagens e alavancas no século XIX. Uma coisa genial. O governo inglês encheu o cara de dinheiro, mas a geografia não ajudava. Não havia fornecedores, não havia clientes, não havia capital de risco. Ele tinha de mandar fabricar as peças todas. A figura que você está vendo da máquina dele, chamada máquina, ele chamou de Difference Engine, era uma coisa genial. O Babbage estava à frente do seu tempo. Muito à frente. E isso é um pecado mortal para um inovador. Você não pode estar à frente do seu tempo. Inovação só acontece em ambientes adequados e no tempo certo. Ambiente, geografias, é que define se uma ideia vai dar certo ou não. Mas o cara certo, na geografia certa, aí ele pode ter sucesso. A história das revoluções inovadoras que o Steve Jobs produziu na Apple, ou o Jack Welch na GE, ilustram isso que eu estou falando. Ambos conheciam profundamente suas geografias, seus ambientes, e moldaram essas geografias de modo a favorecer as suas empresas. É isso que um líder faz. Líder é quem molda geografias, a começar pela geografia interna da empresa. A capacidade de moldar a geografia, utilizando recursos que já estão no ambiente para produzir a inovação, é o ponto de partida. A única finalidade das ferramentas, que nós vamos ver em capítulos adiante, é desenvolver a habilidade para moldar as geografias. Nós precisamos da gestão para introduzir deliberadamente as inovações que o acaso das circunstâncias introduziu no passado. Nós temos de apressar esse processo. A alternativa vai ser muito ruim para todo mundo.
Nós vamos voltar a isso em novos Inovatrix 5 minutos adiante.